Começa agora o WebDivan. O WebDivan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli. Toda semana aqui no WebDivan a gente fala sobre um assunto ligado à psicologia, à subjetividade humana, tudo que envolve, né, a psique humana. Hoje estou aqui com um amigo psiquiatra, Ivan Mário Braun. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, queria agradecer o convite. Uma vez a gente já conversou e terei o prazer de conversar novamente, responder as perguntas. Ivan, super interessante o tema de hoje que o Ivan propôs para trazer aqui no WebDivan, extremamente interessante, extremamente importante. A gente já estava falando sobre isso antes de começar o programa. Hoje a gente vai falar sobre sono, não sobre sono de uma forma geral, mas falar sobre higiene do sono, remédios para o sono, os tranquilizantes, hipnóticos, né, que são muito tomados hoje sobre sono. Essa semana que a gente ia fazer a nossa entrevista, eu fiquei pensando durante os atendimentos, né, quantos pacientes meus tomam remédios para dormir? E é impressionante. 30 e poucos %, segundo, né? Porque não poderia deixar de ser estatístico para trazer aqui para o Ivan, que a gente adora uma estatística. 37 mais ou menos por cento dos meus pacientes tomam remédios para dormir. É um número alto. Isso assim, os que estão tomando no momento, não os que já tomaram. Muita gente já passou por uma fase onde foi receitado tranquilizantes para dormir, né? O sono é algo que é impactante. As pessoas sentem o impacto da falta de sono, da hipersonia ou da hipossonia em vários momentos da vida. E eu trouxe o Ivan aqui para falar um pouco para vocês sobre essa questão do sono. A gente estava até conversando, né, Ivan, a importância de se dormir bem. Porém, nem todo mundo consegue uma qualidade do sono. O que acontece, né? Por que o sono é um fator onde qualquer coisa que se desalinha na nossa vida, a gente perde o sono ou dorme demais? Então, existem várias causas de insônia, né? De modo geral, a gente pensa em termos de insônia se o problema é só a insônia ou se além do problema da insônia existe algum outro problema associado. Então, muitas vezes, a insônia é consequência de algum problema. Pode ser algum problema respiratório, por exemplo, obstruções respiratórias. Pode também ser algum outro problema, outra doença física. Pode ser também algum problema psiquiátrico. Então, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com problemas psiquiátricos, de modo geral, podem ter insônia. Outras vezes, é apenas a insônia mesmo que você tem. Isso também é bastante frequente. Calcula-se que realmente 30% das pessoas em algum momento da vida vai ter problemas com insônia. O que a gente percebe com frequência, infelizmente, é que as pessoas não têm a sua insônia adequadamente avaliada. E aí elas acabam tendo uma pressão para tomar medicação e elas também pressionam o médico para passar medicações e com isso você observa que o número de pessoas que tomam medicação é muito alto. E dessas pessoas, grande parte não precisaria tomar medicação. E outra parte, como eu vou te explicar, precisaria eventualmente tomar medicação, mas acaba tomando medicações erradas. Mas por que erradas, né? Então, por exemplo, um paciente que né, foi avaliado, não está com algum problema físico, se assim posso colocar, né? Ou até psiquiátrico, então não está com uma depressão grave, não está com algum transtorno de ansiedade, e está dizendo, eu não durmo. E aí, né? Nesses casos, quando a gente excluiu outras causas, o tratamento mais importante está relacionado a hábitos de vida, aquilo que a gente chama muitas vezes de higiene do sono. Então isso é a maior indicação e dá certo contanto que a pessoa faça. Né? E do que consiste isso? Primeira coisa,
que aquela história de que a mamãe falava que quando você não consegue dormir, filhinho, filhinha, fica na cama tentando, fica na cama relaxando que você vai conseguir, isso não funciona. Então, quanto mais a pessoa insiste em dormir, menos provavelmente ela vai conseguir. Então, se a pessoa não consegue adormecer ou acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir imediatamente, ela deve sair da cama e fazer alguma atividade, preferência relaxante e tranquila. Não é para a pessoa fazer alguma coisa que vá ficar ligada na tomada. Então, assistir um filme de suspense ou ficar jogando aquele joguinho no computador que a pessoa nem percebe o tempo passar, não é o indicado. Faça alguma coisa tranquila. Pode ser um tricô, um crochê, pode ser ler alguma coisa agradável, porém tranquila, assistir um filminho tranquilo, ou às vezes eu até digo, sabe aquele livro de matemática ou qualquer matéria que você não gostava, que você ia estudar antes da prova, no dia seguinte, aí você ficava com aquele sono enquanto você tinha que estudar e adormecia? Pega esse livro e aí você pega e lê esse livro até você ter sono. Volta para a cama somente com muito sono. Seja no começo da noite ou seja durante a noite. Até a gente fala que assim, cama, para quem tem insônia, tem que reservar para dormir e para sexo. Todo o resto a pessoa não deve permanecer na cama para que ela passe a associar a cama apenas com dormir. Porque se a pessoa fica na cama e faz um monte de outras coisas, perde essa associação. Pois bem, aí a pessoa fala assim, pois é, doutor, mas aí eu volto para a cama, eu não durmo, aí eu durmo só mais 2 horas, e aí o que eu faço? Então a outra orientação não é para você dormir a mais de manhã, porque não conseguiu dormir durante a noite. Não é para tirar cochilos, mesmo pequenos cochilos durante o dia, se você não consegue dormir bem à noite. Pelo menos até você consertar a sua insônia, que pode demorar de algumas semanas a alguns meses. Ah, mas eu sempre fiz isso, mas a minha vizinha faz isso. Ah, mas é tão gostoso dormir depois de comer feijoada no sábado. Tudo bem. Quem não tem insônia não tem maiores problemas de fazer isso. Mas quem tem insônia, já dorme menos, já tem o sono mais fragmentado que o normal, pelo menos durante alguns meses deve evitar. Cada hora, cada minuto que você dorme mais durante o dia, de manhã, tirando cochilos, etc., vai sair do seu tempo de sono noturno. Então, essa orientação é muito importante, porque é incrível quantas pessoas erram. Outras orientações, exercícios físicos ou aeróbicos. Se você não tem oportunidade de nadar, de fazer uma academia, põe um tênis, né, ou qualquer sapato macio e caminha meia hora, 40 minutos por dia, a não ser que haja alguma contraindicação médica, algum problema cardiológico, ortopédico, faça isso. É caminhar mesmo, até você dar uma suada, até seu coração acelerar. Não pode ser o que o pessoal chama de window shopping, que é aquela coisa de você vai na Oscar Freire ou qualquer rua no shopping center e fica parando na frente das vitrines e olha um pouco e anda um pouco, ou se você está caminhando, para um amigo, conversa, anda, não, tem que ser caminhar mesmo, né? A velocidade você vai aumentar aos pouquinhos, o importante é você caminhar sem parar. Isso obviamente só dá para fazer durante o dia, né? Porque não é teve insônia, sai caminhando. Porque não, isso é uma orientação. O teve insônia, a orientação é aquilo, não fique na cama. Né? Isso é durante o dia, inclusive a gente recomenda que a pessoa faça exercício físico no máximo 2, 3 horas antes de dormir. Ou seja, não imediatamente antes de dormir, porque muita gente, quando faz exercício físico, logo depois ela fica mais estimulada e com mais dificuldade de dormir. Então, termine seu exercício físico no máximo 2, 3 horas antes de dormir. E faça isso 3, 4, 5 vezes por semana. Você vai me falar, pô, mas é difícil, sim. A higiene do sono é um conjunto de medidas. Quanto mais delas você faz, maior a probabilidade de você conseguir dormir bem. Quanto menos você faz, menor a probabilidade. As pessoas que conseguem fazer tudo direitinho, e são pessoas que trabalham de várias idades, etc., não são pessoas que estão dedicadas só a fazer isso, melhora muito o sono e passa a insônia. Isso é um fato, tanto que a primeira recomendação também da Sociedade Brasileira do Sono para insônia primária são as medidas de higiene do sono. Então, os exercícios físicos são importantes. A questão da insônia, bom, a questão do café. Café, chá preto, chá verde, chá mate, estimulantes, né? São estimulantes. Então, quanto menos a pessoa tomar, a pessoa que tem insônia, porque a minha vizinha toma, não interessa, você tem insônia. Quanto menos tomar, melhor, e principalmente não tomar após as 4 da tarde. Cigarro, tabaco nem se fala.
A nicotina é um superestimulante. Então, quem fuma tem que tratar o tabagismo também por esse motivo. Ah, mas você está falando tanta coisa, como é que eu vou fazer tudo isso? Não, estou falando tudo que você pode usar para você melhorar o seu sono sem recorrer ao remédio. E depois eu vou explicar por que não recorrer ao remédio. Tá? Então, se você tem problema com tabaco, trate o problema. Outras medidas importantes. Comer alguma coisinha leve uns 20 minutos antes de você ir deitar. Então, assim, o que é uma coisinha leve? Um pãozinho com uma fatia de peito de peru, ou de presunto, ou de queijo, né? Você não vai comer um frango assado. Isso ajuda por um mecanismo fisiológico que acontece no organismo, isso ajuda também a dormir. Para algumas pessoas, não para todas, é interessante tomar um banho morno antes de dormir. Tem pessoas que não faz diferença e tem outras pessoas que até acordam, mas tem pessoas que dizem que relaxam, então isso também é uma medida interessante. E o não uso de... Aí eu falei coisas do que fazer e o que não fazer. Não usar medicação para dormir. Medicação para dormir, após algumas semanas, perde o efeito, não melhora o sono depois de algumas semanas em geral e passa a ter efeitos colaterais. Então, mas, por exemplo, tem uma paciente que fala, eu só durmo, vou falar o nome comercial do remédio, só durmo com Stilnox, né, que é um remédio que é um indutor do sono, muito popular hoje em dia, muito usado. Se ela não toma, ela está passando por isso há alguns meses, mas está numa fase difícil da vida, que dá para entender a insônia dela. Ela diz, hoje, depois de alguns meses, 2 meses mais ou menos tomando, o dia que eu não tomo, eu não durmo a noite inteira. Quer dizer, é um problema sério, né? Sim. O remédio, nesse sentido, já teria perdido o efeito, né? E isso seria mais algo psicológico, ou não, o remédio ainda funciona como indutor do sono dessa paciente e vai perder, talvez, mais para frente, a sua potência, né, de induzir o sono. O que acontece, né? No caso, não é que o remédio está fazendo a pessoa dormir, é o oposto que está acontecendo. Se ela não toma, aí ela não consegue dormir, né? Porque o remédio já fez alterações no organismo dela e o organismo dela já se habituou a essa medicação. Porque tudo bem, então tá bom, então eu tomo Stilnox, Zolpidem, né, a droga, ou realmente o Stilnox é o original, existem outras marcas também, e é uma droga muito comum hoje em dia, como você disse, vendido como algo mais inofensivo do que realmente é. Então, eu tomo o Zolpidem, por que não continuar tomando, né? Bom, não sei dos outros problemas que essa pessoa tem, mas não continuar tomando por 2 motivos. Primeiro, porque existem formas, se ela enfrentou os problemas originais que levaram a essa insônia, se ela não tem uma outra causa, então existem formas de tirar essa medicação da pessoa e ela vai dormir tão bem quanto. Ou seja, a gente pode retirar e todos os estudos mostram que a partir de algumas semanas não existe mais vantagem em tomar essa medicação. Então existem formas de retirar e ela dormir sem remédio. 2, essas medicações não são inofensivas. Apesar de que o Zolpidem, por ter uma vida mais curta no sangue, ele não causa tantos efeitos colaterais no dia seguinte quanto outras medicações, ele causa sim. Ou seja, depois que a pessoa acorda, ela pode ter um certo grau de incoordenação motora e, portanto, ter direção perigosa. Pode ainda ter algum grau de comprometimento de memória, se bem que menor do que em medicações que têm uma duração mais longa no sangue. O clonazepam, né, que foi muito usado. E ainda é, né? Ainda é. E existe um estudo recente que pegou essas pessoas e acordou elas durante a noite. Durante a noite, se você faz os devidos testes psicológicos, elas apresentam super alterações de memória, super alterações de coordenação e outras alterações psicológicas que são típicas para esses tipos de remédio. Quais são esses tipos de remédios? São os benzodiazepínicos, que são os famosos tarja preta, e os Zolpidem, que por uma questão aí, não vou entrar nos méritos, mas que quimicamente não se justifica, ele é vendido sem aquele rigor das faixas pretas, que tem que usar o receituário B ou azul. Por quê? E aí já é visto como uma medicação mais leve, né? Por quê? Porque o Zolpidem, que faz parte daquele grupo das drogas Z, que é o Zolpidem, o Zopiclone, o Zaleplon e o ex-Zopiclone, ele tem uma molécula
diferente do benzodiazepínico, ou seja, ele não é um benzodiazepínico. O problema é que a forma como ele atua no organismo é exatamente a mesma coisa, né? Não sei o quanto interessa entrar nesses detalhes, mas assim, a hora que ele entra no organismo, a forma dele atuar é a mesma dos de tarja preta. Então não tem por que não ser tarja preta. Pois bem. Você acha que é uma questão comercial hoje em dia? É difícil de saber, porque se você veja, a rigor é um outro tipo de molécula. Também tem algumas vantagens em relação à maioria dos outros benzodiazepínicos por ter uma meia-vida curta. Mas, no final das contas, isso não é uma opinião minha, os autores concordam que o aumento da prescrição desse tipo de remédios para não prescrever os benzodiazepínicos, faixa preta, é um fenômeno mundial, né? Quer dizer, a curva é assim, diminuiu muito a prescrição dos faixa preta, por exemplo, na Inglaterra, e aumentou muito desses. Na verdade, você trocou 6 por meia dúzia, isso é um consenso, né? Então, no final das contas, é 6 por meia dúzia. Então, não, se isso foi proposital, se isso foi um engano, se isso foi porque alguém focou exclusivamente o fato de que a molécula realmente não é a mesma, não se justifica. Não tem por que você vendesse lá, por exemplo, um midazolam com receita azul e vendesse 100, por exemplo, que é uma outra substância de curta ação. E quais são os principais prejuízos? Essa possibilidade da pessoa desenvolver uma tolerância e perder o efeito inicial, e a questão do comprometimento da coordenação motora e da memória. Esses são os principais prejuízos, né? Então, por isso, por que se eu tomo e eu estou bem, não posso continuar tomando? Porque existem estudos que mostram que a longo prazo, e se você não tiver problemas a curto prazo, né, a longo prazo isso prejudica você. Mas mesmo a curto prazo é muito comum as pessoas se queixarem, estou com problema de memória, e ser por causa da medicação. Ontem, quando eu falei lá na jornada de psicossomática lá da PUC, também veio uma psicóloga conversar e falou de uma pessoa que tomava essa mesma medicação e que depois na verdade, ela acabava acordando só depois de já chegar no serviço dela de manhã. Porque possivelmente pelo horário que ela tomava tudo, e também tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, ela acabava dando conta de si mesma, ficando totalmente consciente só depois que ela já terminava o trajeto de carro. Isso tem uma série de implicações perigosas. O Adriano Santos, que está aqui no nosso chat, um beijo, Adri, ele fala o seguinte: já tomei remédio para dormir, que coisa horrível, eu ficava tão grogue que parecia um drogado, um zumbi. Essa sensação, né, de parecer um zumbi, de não ter consciência completa das coisas que estão acontecendo, uma alteração de consciência. E só para finalizar a questão do Zolpidem, que essa é uma questão bem moderna, como você tocou, porque existiu num primeiro momento uma percepção de que fosse diferente, faz poucas semanas que saiu um posicionamento da Food and Drug Administration nos Estados Unidos, né, que equivale um pouquinho à nossa Anvisa, de que a dose preconizada, principalmente para mulheres, é a metade da dose habitualmente usada, de 10 miligramas, ou seja, no máximo 5 miligramas, né? Então, porque as mulheres em geral têm uma maior dificuldade de metabolizar e são mais sensíveis a determinadas substâncias. Então, vamos tomar cuidado mesmo com esses. Sim, realmente deixa a pessoa zumbi. E quanto mais próximo está do horário de administração, pior é. Então, existe clássica descrição de pessoas que fazem coisas e se esquecem. Não é à toa que o Boa Noite Cinderela, que é o flunitrazepam, é uma substância dessa mesma classe, né? Quer dizer, era misturada com álcool, principalmente nos Estados Unidos, que a forma de flunitrazepam que eles contrabandeavam lá do México era solúvel em álcool, o nosso não é, nosso vira um pozinho no fundo, então por outros motivos e por esse não tentem, né? E aí a pessoa junto com álcool que potencializa o efeito, né, ela eventualmente era estuprada e não se lembrava. Logicamente que depois sobravam outros indícios, porque senão ninguém teria descoberto. Mas de qualquer forma não é à toa, porque é uma substância que produz esquecimento. O que eu acho que é um fator que a gente tem que tocar, que é o fator social, foi como você estava até dizendo da questão dos estimulantes, né? A gente, eu acho que isso faz parte de um contexto de vida, de um tipo de vida que a gente tem hoje, onde a gente precisa estar muito ativo, muito dinâmico, durante várias horas por dia. Por isso o café, os estimulantes em geral, né?
café, açúcar, as pessoas comem mais carboidratos, quer dizer, tudo para você ficar mais ativo, mais dinâmico, fazer as coisas mais rápido, ser mais produtivo, mais competitivo. É claro que à noite existe um reflexo disso, né? Então, uma pessoa me conta, eu tomo de 5 a 6 xícaras de café por dia. A questão não é se essa dose é indicada, é uma boa dose, é alta dose ou baixa dose de cafeína. A questão é assim, como que isso está entrando na tua vida, né? Então, para que tanto café por dia? E depois não dorme e toma um remédio para dormir, porque está tão estimulado e toma um remédio para dormir. E aí começa o ciclo, remédio para dormir, estimulante durante o dia, remédio para dormir, estimulante. O vício não está no remédio para dormir, né? E aí a pessoa fala, nossa, mas eu preciso acabar com o meu vício do remédio para dormir. Bom, é uma higiene geral, né? Uma higiene, assim, da vida dessa pessoa. Por que tantos estimulantes, por que depois tranquilizantes, porque cadê a higiene do sono? Hoje foi muito interessante, eu estava escutando a minha faxineira falar no telefone na hora que eu estava saindo de casa e ela estava falando, nasceu o netinho dela. E ela estava contando para uma vizinha, ela falou assim, ontem eu pus ele para dormir, foi super rápido, fiz aquilo lá, né, dei um banho quentinho, fiz uma massagem com óleo, dormiu super tranquilo. Eu fiquei pensando, olha, que engraçado, né, a gente sabe, assim, as pessoas, nós sabemos sobre higiene do sono, pelo menos um pouco sobre a higiene do sono, né? Eu acho que muitas vezes a gente precisa dormir rápido, então não dá para tomar tempo de tomar banho agora, e começa nessa loucura e a gente perde a noção de que são hábitos simples de se colocar na vida, como isso. Tem pessoas que dormem melhor depois que tomam banho, né? Um bebê, por exemplo, pode ser que durma melhor depois que tome banho. Uma massagem é algo relaxante que faz dormir melhor. É que tudo, hoje a gente usa tudo para ser mais rápido, né? Então o remédio atua mais rápido, meia hora ali você está dormindo, porém é isso, depois de um tempo a gente escuta a pessoa chegando e falando, bom, eu não durmo mais sem remédio, né? Ou 2, não durmo mais com o remédio, o que é pior, né? E acontece muito, foi o que você falou, perde o efeito a longo prazo, não é isso? Sim, na verdade não é tão a longo prazo. Então, o consenso, né, hoje em dia, que o uso correto da medicação para dormir, desse tipo de medicação para dormir especificamente, é do máximo de 2 semanas. Você falou do caso da sua paciente, que ela estava passando por uma situação problemática. Passar por uma situação problemática, dependendo da situação, é o tipo de situação em que se deve e deve usar essa medicação, né? Então, e aí assim, espera-se que a partir dessas poucas semanas se procurem outras soluções pelo fato de que o organismo acostuma e dos prejuízos que causa. E quando essas medicações, que não é o que a gente está conversando hoje, mas quando elas são usadas para tratar a ansiedade, que são medicações também, muitas vezes se usam esses faixa preta um pouquinho diferentes, então no máximo por 4, quando muito 6 semanas. Mas focando a questão do sono, 2 semanas. A partir de 2 semanas tem que se procurar outras soluções que existem, né? Como as medidas de higiene. Como as medidas de higiene do sono. É muito difícil, na verdade, a gente ter hoje em dia uma vida 100% saudável, né? Então, realmente, o ideal seria que o ambiente nos favorecesse, né? Quer dizer, a gente tivesse todas as possibilidades de ter um estilo de vida que permitisse que a gente dormisse super bem. O que eu quero passar é que mesmo que você não tenha essa perfeição do ambiente, é possível, pelo menos, você reduzir alguns fatores e proporcionar outros para você ter um sono bom sem você usar medicação para dormir. É óbvio, se você chegar numa situação extrema, onde a pessoa mora embaixo de um avião, tem um bandido à espera dela num canto e ela tem que acordar de 2 em 2 horas para trabalhar. Você não vai esperar que essa pessoa durma bem. Agora, nas condições normais das pessoas, mesmo que elas tenham estresse, mesmo que elas não possam seguir todas as medidas de higiene do sono, etc., é possível melhorar o sono delas sem recorrer a remédio. Isso é muito importante. Então, isso é importante porque existe uma pressão muito grande das pessoas para que os médicos prescrevam e, infelizmente, existe uma tendência de muitos médicos de ceder a essas pressões
e não fala, olha, a minha primeira missão enquanto médico é não prejudicar você. Então a gente vai ter que trabalhar essas mudanças no seu estilo de vida como saída, porque se eu passar o remédio, a longo prazo isso vai te prejudicar. E o primeiro princípio de Hipócrates, do pai da medicina, é justamente você não prejudicar. E a hora que você prescreve uma medicação dessas por um tempo prolongado, a não ser em casos muito excepcionais, você está prejudicando o paciente. Muito, muito bem lembrado, né? Tipo, às vezes o paciente fica tão feliz que o médico prescreveu, né? Que não, sim, vai para vários médicos, né? O Dr. Shopping, isso é típico das pessoas que tem, de muitas pessoas que usam esses remédios a longo prazo, que vão aqui, vão lá, pedem lá, e ai de você se você não prescreve, só ficar bravo, é difícil às vezes de entender que não, é para o seu bem, né? Então existe essa pressão no mundo inteiro, e a gente sabe que esse tipo de postura é mais comum entre médicos não psiquiatras. Os psiquiatras também prescrevem mais do que deveriam, porém bem menos do que médicos de outra especialidade. Né? O interessante é que os psiquiatras, em geral, não prescrevem essas medicações porque eles sabem que podem causar dependência. Mas ainda hoje, poucos psiquiatras, poucos entre aspas, sabem que o grande problema dessas medicações não é só causar dependência, mas principalmente o prejuízo que causa de memória e coordenação motora. Né? Agora, os médicos não psiquiatras muitas vezes não têm noção completa nem da questão do prejuízo de memória e nem de que podem causar dependência. Então, no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, é importante também orientar a classe médica em relação a isso. Claro, né? Claro, sem dúvida alguma. Ainda mais os que não são psiquiatras, né? Porque eu vejo, assim, muitos pacientes que vêm com receitados, né? Que vêm com receitas de medicação tranquilizantes em geral, não foi o psiquiatra que receitou. Isso é uma coisa que eu pontuo bastante no Webdivan, assim. Se está com algum problema psiquiátrico, você vai ao psiquiatra. Se está com um problema endocrinológico, você vai ao endocrinologista, né? Se está com problema ginecológico, ao ginecologista. Mas ainda, né? Eu não sei se já existe, eu defendo bastante que algumas medicações, várias medicações psiquiátricas, deveriam ser só prescritas por psiquiatras, principalmente as tarja preta. Veja, é difícil, né? Porque, na verdade, como tem muitos pacientes psiquiátricos, então, no mundo inteiro, os pacientes vão parar na mão de médicos não psiquiatras. Então, eu não acho errado um médico não psiquiatra tratar uma insônia ou tratar mesmo um problema psiquiátrico. Eu acho que o que deve haver, sim, é um movimento no sentido de esclarecer e ensinar as pessoas a prescrever, de modo que, porque assim, os psiquiatras não têm nem condições de dar conta de tanta gente que tem com insônia e mesmo com depressões e ansiedades. Agora, o médico, ele próprio deve procurar se orientar bem no tratamento desses problemas, né? Porque não adianta eu estar com a bagagem só da faculdade de medicina e não me atualizar e não saber o que tem de novo, tanto a favor quanto contra. E eu acho que uma vez que os médicos estejam bem orientados em relação a isso, eu acho que os casos mais simples tranquilamente podem e até devem ser tratados por médicos não necessariamente tão especializados. Quando a pessoa tem, por exemplo, um quadro de hipertensão arterial não complicado, o clínico geral, que é o especialista em clínica geral, que também é uma especialidade, vai dar conta completamente. Agora, um problema cardiológico, mais sutil, mais delicado, vai para o cardiologista. Agora, é importante que os médicos se instruam sobre isso. E aí eu acho que não teria maior problema de colegas não especializados tratando, porque tem muita gente com insônia, os psiquiatras não vão conseguir dar conta mesmo, de né? tudo. O Miguel Guimarães está aqui no nosso Linha Direta, um beijo, Miguel, de Curitiba. Ele fala o seguinte: todos os dias durmo 4 horas da manhã e acordo às 8 da manhã. Tenho sono sempre no final da tarde, mas evito dormir para não perder o pouco de sono que tenho. Não tomo nada para dormir, nem álcool, nem cigarros. Bem lembrado, né? A gente está falando só dos remédios, mas a gente vai falar dos outros tranquilizantes, outros remédios para dormir. Mas sou ansioso e durmo pouco, eu tenho 57 anos. Dorme 4 horas por dia. Que não está legal, a gente já sabe, né? Mas qual é a pergunta, Miguel? Assim, dormir 4 horas por dia é muito pouco, não é, Ivan? Então, na verdade, existem os dormidores normais, né? Os short sleepers e os long sleepers, né? Então, pessoas que dormem menos do que o normal e pessoas que dormem mais.
De modo geral, sim, é pouco. Agora, o que é o normal? O normal é algo entre 6 e 8 horas, né? Agora, tem pessoas que dormem menos que 6 e tem pessoas que dormem mais do que 8. Existem alguns estudos que mostram que existe uma incidência maior de algumas doenças em pessoas que dormem de mais ou de menos, né? Isso se a gente excluir que muitas pessoas dormem de mais ou de menos, porque na verdade já tem algum problema. Só para dar um exemplo, pessoas com depressão podem ter tanto você sabe disso, você é psicóloga, uma hipersonia, né? Um excesso de sono, quanto uma insônia, que aliás é mais frequente. Mas pensando só naquelas pessoas que não têm uma causa básica. Por outro lado, se a pessoa vier para mim e falar assim, olha, Ivan, eu estou bem de saúde, não estou deprimido, não tenho nada, eu durmo 4 horas por dia e para mim eu estou satisfeito. Bom, eventualmente vou fazer alguns exames nele, pedir alguns exames e depois falar, olha, é isso, tudo bem, se você se sente bem. Há alguns anos morreu uma senhora japonesa com 110 não sei quantos anos, e ela tinha um esquema de sono, se não me engano, ela ficava 2 dias acordada em seguida, depois dormia acho que 15 ou 20 horas, aí ficava 2 dias acordada, dormia 15, 20 horas, então assim. E ela viveu muito. Então, assim, se a pessoa me conta que ela dorme super pouco, mas está tudo em ordem, e a preocupação, isso eu já tive no consultório, talvez não com 4 horas, mas 5, 6 horas, eu já tive muitas vezes pessoas com esse tipo de queixa, principalmente idosos, né? E aí você vê, a pessoa não tem sonolência durante o dia, não se sente mal, porque a insônia também tem esse aspecto, né? Quer dizer, a insônia geralmente implica também que a pessoa no dia seguinte não se sente bem, sente sonolência e tudo. Se a pessoa estiver totalmente bem, então, bom, vamos observar e nenhum tratamento, nem de higiene, nem de medicação. Então, isso é uma coisa. Então, agora, se a pessoa tem algum problema, aí já é uma outra situação. Então, eu gostaria de saber onde é que o calo está apertando. Onde é que o calo aperta, né? A única coisa que me parece um calo é quando ele fala, tenho sono sempre no final da tarde. Sim. Mas evito dormir. E por que ele não dorme no final da tarde? Eu já até li agora eu não lembro o nome, eu queria muito te falar isso. Enfim, uma pesquisa que fala que o natural seria a gente dormir 4 horas, ter um interrompimento mesmo do sono e depois voltar a dormir mais 4 horas. Que isso seria o natural. Então, acordar, né, ficar mais ou menos até meia hora acordado e depois voltar a dormir. Se eu fizer isso, eu no dia seguinte não existo. Né? Eu preciso de 8 horas de sono por dia, religiosamente. Quando eu durmo 6 horas e meia, por exemplo, ou até 7 horas, eu sinto muita dor no corpo no dia seguinte. É muito estranho, muito estranho. Cada um sente uma coisa também, né, com a falta de sono. Mas eu fico dolorida fisicamente, principalmente na panturrilha, se eu não durmo. É muito estranho. Então eu sei que está faltando sono ali, eu sei que eu preciso dormir um pouco mais. E a gente vai estabelecendo, estava contando para o Ivan que eu durmo com tapa-ouvido, né, com protetor auricular. Porque o barulho, eu já descobri que para mim o barulho é algo que vai me dando micro despertares ao longo da noite. E isso faz eu ter um sono menos profundo. Muita gente tem isso e nem sabe, né? Isso faz parte das medidas ambientais da higiene do sono. Então, você poder dormir num ambiente que tem uma temperatura agradável, nem muito quente, nem muito frio, ser um ambiente arejado, sem ser excessivamente cheio de vento, né? E você ter também pouco ruído. Então, isso também faz parte das medidas ambientais que são importantes. Quanto à questão do normal, veja o que acontece. O nenê, ele dorme muito durante o dia inteiro. A tendência ao longo da vida é o sono se fragmentar cada vez mais. Tá? Uma pessoa adulta que acorda uma vez durante a noite, por um período curto, depois volta a dormir, não tem sonolência durante o dia, dorme um horário médio bom, né? Não tem por que chamar isso de insônia. Né? Então, não vou dizer que seja obrigatório, isso não é assim. Então, como você mesma descreveu, que a sua tendência é de dormir direto, e tem muita gente que dorme direto. Agora, a tendência é se fragmentar o sono. Então, as pessoas idosas, elas vão fragmentando cada vez mais. Então, aquela imagem da pessoa idosa que fica sentada, dá uma adormecida, depois acorda, dá uma adormecida, depois acorda de novo, é uma realidade. Se esta pessoa tem a ambição
de dormir a noite inteira, tendo em vista que a fragmentação natural da idade, ela precisa mudar do estilo de vida. Agora estou com uma senhora que eu estou acompanhando, que a família dela hoje eu recebi um torpedo, né, dizendo, mas como é possível que no século XXI não tem um remédio para fazer essa pessoa dormir? Não, peraí, além de algumas coisinhas que a gente está tratando nessa senhora, tem o fato de que ela passa o dia inteiro cochilando. Então eu não posso, em cima disso, ainda botar uma outra substância que vai comprometer mais ela, o organismo, sendo que isso não vai preservar um sono bom para ela durante a noite inteira, vai trazer os efeitos colaterais de um tratamento e, na verdade, o problema está em a gente conseguir, de alguma forma, fazer com que ela fique durante o dia acordada, que tenha algum tipo de atividade física condizente com o quadro dela, e aí o sono noturno vai melhorar. Mas essa fragmentação do sono é uma coisa da idade, não é algo que... Não, o bom é você acordar uma vez no meio da noite, é uma coisa que naturalmente vai acontecendo ao longo do tempo. Não tem o bom, né? Não tem assim... Você deve estar na fase ainda do sono contínuo, por isso. Né? Pessoas muito um jovens... sono adolescente, o sono Exatamente. não muda, né? A adolescência já passou há muitos anos e o sono não muda, continua um sono adolescente. Mas não posso dormir de jeito algum durante o dia. Acordo com dor de cabeça, me sinto mal. Não que eu não vá dormir à noite, se eu dormir durante o dia ainda durmo à noite. Mas não posso, assim, principalmente ainda mais depois de comer. Sim. Eu olho as pessoas, eu tenho minha inveja, eu falo, meu Deus, elas comem e dormem naturalmente, né? E é interessante, porque aí eu vou te dizer que existe um segundo pico fisiológico de sono, isso sim é natural, que é mais ou menos no horário depois do almoço. Então, na verdade, quem não tem insônia, quiser tirar um cochilo nesse horário, também é super normal, por volta das 2 horas da tarde, assim, isso é fisiológico, né? Então, lógico, ninguém é obrigado a fazer isso, não é uma prescrição, mas se alguém não tem insônia e fala, mas depois do almoço, ou nesse horário eu sinto um super sono, isso é normal. Eu acordo desorientada, assim, impossível. Sim, sim. Sabe quando eu não sei onde eu tô, se é dia, se é noite, muitos sonhos, lembro muito dos sonhos. É uma coisa difícil dormir à tarde, assim. Sim. O Miguel Guimarães, que falou que dorme 4 horas por dia, ele falou, se eu dormir à tarde, com certeza eu fico a noite toda acordado, viro 24 horas. Quer dizer, ele dorme 4 horas por dia e não pode de jeito algum dormir à tarde. A minha pergunta para ele seria, como ele se sente no day after, no dia seguinte a essas 4 horas que ele dorme? Se ele isso é sente ruim, bem, né? Quer dizer, novamente, eu não estou entendendo exatamente onde o calo aperta, porque, como eu falei, se a pessoa dorme de um horário X a um horário Y, pouco ou muito, mas ela se sente bem, então tudo bem. Então, assim, por exemplo, se ele tem um horário que, se ele dormiria no final da tarde, 4 horas, depois passa a noite inteira acordado, mas isso é compatível com a vida dele e ele se sente bem depois, em teoria ele poderia até dormir no final da tarde até as 4 horinhas dele e depois continuar o resto. É muito difícil, além de ser antiético, você dar uma orientação completa, porque quando eu não conheço a pessoa, porque, na verdade, se ele estivesse perante mim numa situação profissional, eu faria muitas perguntas, mas tentando ser assim bem sintético, se ele se sente bem, se ele não tem uma doença e se a vida dele é compatível, em teoria ele poderia pegar o final da tarde, dormir até a noite e depois aproveitar o resto do tempo. Ele fala que ele tem sono, né, à tarde, sempre no final da tarde, mas evita dormir, porque se ele dormir, ele vira 24 horas depois, ele não dorme à noite. Ok, mas aí no dia seguinte ele vai ter sono de novo? Ele vai ter sono de novo nesse horário do final da tarde? O que eu estou dizendo é o seguinte, que ele poderia fragmentar o sono dele. Vamos dizer que, sei lá, ele seja um professor, né? Ele professor dá aula durante o dia e ele termina, sei lá, 5 horas da tarde, ele fica livre disso, e aí às 6h30 da tarde ele já está em casa morrendo de sono. Ele dorme das 6h30 às 10h30, né? Isso é um caso hipotético, não estou dizendo que é o dele. Das 6h30 às 10h30 ele não consegue mais dormir, mas assim, ele estuda, ele, sei lá, sai para dar uma volta, depois volta, lê, assiste TV, no dia seguinte está inteirão, dá as aulas dele, 5 horas termina, 6h30 está morrendo de sono, dorme até as 10h30, em teoria é possível. Agora, se for me falar, por exemplo, que ele é uma pessoa que depois no dia seguinte inteiro sente sonolência, que o horário de trabalho dele não é compatível com isso, aí já é uma outra questão. Então, tudo se baseia no seguinte, como ele se sente no dia seguinte, né? E se isso é compatível com a vida dele, porque se for, ele pode dormir no final da tarde,
acordar à noite e depois tocar o resto das 18 horas dele. Ou ele está querendo dizer que 24 horas significa se eu dormir hoje 4 horas das 6h30 da tarde às 10h30 da noite, então eu vou dormir só daqui a 2 dias? Eu não entendi. Então, como eu falei, se for compatível, tudo bem, ele pode até deitar nesse horário. Se não, aí tem que ver por que não é compatível, ver se é algum problema patológico, uma doença que está impedindo, ou se na verdade é só dar uma corrigida no ciclo dele, porque isso também acontece. Então você tem situações onde o ciclo de sono está deslocado, onde a pessoa se sente bem, mas ele diz, olha, só que este horário não é compatível com o meu estilo de vida. Tudo bem para mim dormir 4 horas ou 5 horas, mas só que não pode ser nesse horário, tem que ser em outro. E aí existem técnicas de você ir deslocando o ciclo de sono vigília dele até você dar um cleque naquele ponto onde ele vai dormir só às 4, 5, 6 ou 8 horas, mas só que não no horário que ele tinha sono. Então isso é possível. O horário de sonolência da pessoa é possível a gente adiantar ou atrasar. Isso é possível de fazer. É possível, porque, por exemplo, eu sempre fui notíva, né? Sempre. Sim. Desde que eu nasci, né? Então não sei o quanto isso também é uma profecia autorrealizadora, que meus pais sempre contaram isso eu integrei isso como uma verdade, ou hoje eu acho que é um fato, obviamente. Então, eu não consigo dormir muito cedo e também não consigo acordar muito cedo. Adoraria acordar 6, mas 6 para mim é um horário que não... Eu também sou É pornográfico acordar 6 horas. É pornográfico, assim, mas assim, se marcar se um voo, 6 horas, se precisa, se é um voo, né, a gente faz de bastante mau humor, mas a gente faz. Eu na faculdade eu fazia remo uma época, e eu tinha que acordar às 4h30 da manhã para chegar na raia olímpica, era uma tortura. Isso não é acordar para mim, isso é quase não dormir, né, porque é impossível. Mas, assim, eu sei que, lógico, todo o meu ritmo de vida, ele foi ajustado para eu dormir no horário que eu gosto de dormir. Sim. E dormir 8 horas. Porém, eu imagino que se eu trabalhasse numa empresa em que eu tenho que chegar às 8, então eu teria que acordar às 6h30, 6h30. Já aconteceu isso comigo, né? Foi um ano e eu não consegui me acostumar em um ano. Uhum. Então não é que eu ia dormir tarde e tentava acordar cedo, não, eu imagino, né? Eu calculava minhas horas de sono, então eu tenho que dormir às 10 para poder acordar às 6, para dormir às 8 horas, tá? 10 eu não estou conseguindo dormir. 11 então, tentar dormir 11, não consigo dormir. E fiquei durante um ano tentando adaptar isso e não consegui. Mas é possível? Sim, é possível. É possível de duas formas básicas, né? Bom, além de eventualmente algumas medidas ambientais que vão por um nível de assim, que horário você faz cada atividade, exercícios físicos, etc., que façam que você sinta sono em determinado horário, você pode fazer isso de duas outras formas. Uma é você deitando cada dia um pouquinho mais cedo do que o seu normal, e o outro é o oposto, você deitando cada dia um pouquinho mais tarde do que o seu normal até dar um cleque no horário que você quer. Então você vai postergando o seu sono e depois, lógico, você tem que ter uma disponibilidade para fazer isso, porque vai ter um período em que você vai dormir em horários fora, né? Então você pode fazer isso, por exemplo, durante férias ou alguma coisa assim. Aí você vai postergando, né? Então você, em vez de você deitar mais cedo, você vai segurar o sono, deitar mais tarde, aí possivelmente você vai acordar um pouquinho mais tarde e vai aos poucos mudando o horário até chegar naquele horário que você quer. Isso é possível de fazer. Lógico, existem outras formas, por exemplo, em teoria, que você pode fazer, como através do uso da melatonina, né, que é o hormônio do sono, né? Isso é uma forma de ajudar pessoas, principalmente acima de 60 anos, tem estudos que mostram que pode ser bastante útil para ajudar a pessoa a dar uma normalizada no ciclo de sono. Lógico, não é a solução, não é a panaceia de não, agora durmo mal, melatonina, ponto. Para algumas situações. Mas isso que você disse é possível sim a gente dar uma ajustada no ciclo do sono. Se for do interesse da pessoa, né? Fazer duas perguntas Você, por exemplo, você fez uma coisa muito legal que é adaptar o seu estilo de vida a isso. É, né? Porque foi o que eu te falei no começo do programa. Eu acho que o sono e a alimentação são os dois, sono, alimentação e exercício físico. Uhum. São 3 pontos que, assim, é ponto de saúde. Você tem que fazer isso bem, né? Dentro do seu bem, se é dormir 4 horas, se é dormir 8 horas, né? Mas a alimentação, sono e exercício físico não tem discussão. Se você não faz, isso prejudica a tua saúde, se você não faz direito. Até Ana Machado está no nosso Linha Direta, um beijo, Ana. Ela pergunta o seguinte: dormir mal envelhece?
Então, veja, esse tipo de estudos é muito difícil de você fazer e garantir. Por quê? Porque você, bom, então vamos ver se as pessoas que dormiram mal, elas envelheceram mais rápido. Primeiro, você tem que ter medidas para esse envelhecimento. O que é envelhecer? É envelhecer ficar com a pele feia, é a pessoa perder o vigor sexual, é a pessoa ter algumas doenças típicas da velhice. Você precisa definir o que é envelhecer num estudo científico. Segundo, você precisa acompanhar um grupo grande de pessoas por muitos anos para que você possa estatisticamente comparar. E o que acontece? Tem muito daquilo que a gente chama de covariáveis, né? Quer dizer, as pessoas que dormem pouco também podem ser aquelas que se alimentam não tão bem, podem ser aquelas que têm profissão mais estressante, podem ser aquelas que têm quadros depressivos, etc. Então você não tem estudos populacionais em que você mostra, né, que não, realmente pessoas que dormem menos envelhecem mais rápido. Porém, você tem estudos em animais onde você consegue um controle mais fácil das variáveis, em que dependendo do esquema de sono, dependendo do tipo de sono que é suprimido, isso pode sim levar a um estresse para o organismo, que leva a aumento de fatores como o cortisol, que a gente sabe que propiciam o envelhecimento e o aparecimento de certas doenças. Então, provavelmente, acima de um certo prejuízo do sono, isso possa sim favorecer o envelhecimento, assim como estresses a longo prazo de modo geral. Agora, isso não significa que se de vez em quando a pessoa dormir mal, isso vai envelhecer. É o que eu falei logo no começo da nossa conversa. Você é muito jovem, bem mais jovem do que a sua idade, que já não é grande, mas bem mais jovem do que isso, não só porque você dorme bem e se alimenta bem, mas possivelmente tem componentes genéticos também que te favorecem. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar esses fatores, mas muito, sim, é melhor você dormir bem, com certeza é melhor, mas não existe nada que garanta que se você não dormir tão bem, necessariamente você vai envelhecer. O Miguel Guimarães, que a gente respondeu as perguntas, fala: agradeço aos comentários e parabenizo pela explanação, de muita valia esse tipo de esclarecimento. Parabéns. Obrigada a você, Miguel, Eu gostaria até de dar, se alguém quisesse algum contato para mais esclarecimentos. Vamos precisar, porque até eu quero mais esclarecimentos. Fala que eu vou anotar aqui no chat. Então, eu vou passar o meu e-mail, né? Que é? O meu e-mail seria ivan.mario @superig.com.br. superig.com.br. E quem quiser minha amizade no Facebook também, estou à disponibilidade. Às vezes eu até posto alguns textos assim com algumas explicações sobre esses assuntos, que é Ivan Mário Brown. Ivan Mário Brown. E a seguir entre parênteses psiquiatra. Entre parênteses psiquiatra. É isso aí, gente. Quem quiser mais explicações, quem quiser falar com o Ivan, fazer mais perguntas, escreve para ele ou entra no Face dele. E o Web Divan volta sexta-feira que vem. Ou eu falo boa noite, eu falo terça, nunca tá certo. É uma loucura. O Web Divan volta sexta-feira que vem, às 16 horas. Beijos.